Oi, tudo bem? Por que é tão difícil mudar, né? E o que que a natureza pode ter a nos dizer sobre isso e o que que ela pode ter a nos ensinar, né? O que nós podemos ter a aprender com a natureza sobre isso? Bom, uma das práticas mais interessantes e mais importantes na prática da meditação é a prática de perceber a natureza. Ao nós percebermos a natureza, isso nos possibilita e nos clareia os olhos, né, a percepção, para perceber a vida que existe em nós. Né? Perceber a vida que existe na natureza nos possibilita perceber a vida que existe em nós. A natureza, assim como nós, ela também é viva, né? Mas ela é um outro tipo de vida. Ela não pensa, não raciocina, ela não toma decisões, né? Ela não cria, nós criamos. Né? Nós somos diferentes dos cachorros, por exemplo, ou de outros animais. Os outros animais eles não criam, nós criamos. Né? Tu vai conseguir ensinar um cachorro a fazer algumas coisas, tu vai conseguir ensinar alguns animais, mas outros animais não vão ensinar outros animais. Se eles ficarem repetindo o que você os ensinou, talvez outro cachorro, outro animal veja aquilo e repita aquilo, mas eles não criam algo, eles não têm o poder de criação. Né? Nós temos esse poder, nós somos vida, mas somos uma vida diferente. A natureza, ela se expressa no seu mais puro poder, no seu mais completo poder. Ela não se limita, ela não atrofia, ela não deixa para depois, ela faz isso agora de imediato. Né? Certa vez eu estava eu vou deixar um vídeo aqui, certa vez eu estava num lugar lá em Santa Catarina, aqui no sul a gente fala peral, né? Lá eram uns penhascos, né? Assim, bem bonito. E lá no meio de um penhasco tinha nascido uma flor. Ela nasceu lá, caiu a semente ali e ela nasceu ali no meio, né? Ela não pensou que não ia dar certo, que não tinha por que nascer ali, ela simplesmente nasceu. A gente pensa demais muitas vezes e nós estamos identificados com o passado, né? Aquela semente ela não tinha um passado, ela não tinha um pensamento, aquela flor ela não tinha uma história para contar. Né? Nós contamos histórias do porquê nós não conseguimos mudar, do porquê é difícil para nós e tudo mais. Né? Tem um outro vídeo que eu gosto muito, que é uma árvore, ela nasce pelo meio de uma placa de pare, de stop, né? E é um vídeo muito bonito, ele passa uma mensagem, né? Oh my god, this is the most incredible thing I've ever seen. This is a trunk, and tree grew all the way through the stop sign. How amazing it is. Crazy, it's unbelievable. Wow. Guys, this is your sign that don't stop believing. Nothing is impossible. Everything is possible. This tree right here, it is a defined believer. It's your sign. Never stop. Keep believing, keep growing. A natureza, ela simplesmente ela vive, ela aflora, ela floresce. Muito difícil falar sobre isso e não lembrar daquela fala de Jesus, né? Se vocês tiverem a fé do grão de mostarda, né? Se vocês pudessem ter a fé do grão de mostarda, o grão de mostarda ele é um dos menores grãos que existem, mas a árvore de mostarda ela é enorme, né? E na hora que o grão de mostarda fosse nascer ou ele fosse um pezinho pequenininho, ele olhasse para aquela árvore enorme, talvez ele não tivesse coragem de crescer, de continuar, talvez ele se comparasse e não conseguisse
seguir aquele processo, né, aquele percurso. Só que obviamente ele não faz isso. E é claro, é nítido para todo mundo, né, que existe uma vida dentro da gente, existe um embrião divino, né? Alguns chamam de centelha divina, né? Mas às vezes isso acaba caindo em um conceito também, né? A gente acaba... A mente, ela consegue incorporar tudo, ela atribui tudo para ela e tudo vira combustível para a mente, tudo vira mais um conceito, né? E nós passamos a nos relacionar com aquele conceito, né? A prova disso é que a vida, a natureza, ela está sempre ao nosso redor, a vida, e mesmo assim a gente não percebe a vida ali, né? A gente rotula essas coisas, a gente rotula tudo, mas a gente não olha para isso com profundidade, né? Então, esse é um dos principais motivos do porquê é tão difícil mudar, né? Porque a gente tende a melhorar, a buscar crescer, a buscar evoluir, né? A buscar ficar mais forte, a buscar ter mais conhecimento, né? Só que quando a natureza cresce, quando a natureza evolui, ela faz isso de uma forma diferente. Ela se transforma, né? Ela sofre uma metamorfose, né? É muito bonito o exemplo da lagarta e da borboleta, né? A lagarta, se ela tentasse melhorar, se ela tentasse progredir, se ela tentasse ficar mais inteligente, ela seria uma lagarta melhorada, né? Mas ela se torna uma borboleta, ela se transforma em algo, ela se transforma em algo a mais, né? Quando os primeiros seres vivos começaram a voar, né, começaram a desenvolver asas, teve ali uma transformação, foi mais do que foi mais do que uma mudança. Eles se transformaram, a vida que estava neles os transformou. Mas a verdade é que a nossa mente, ela se identifica com o nosso atual estado. Ela não sabe como reagiria, como seria, o que faria, né? Como as coisas iriam se desenrolar se ela fosse diferente, né? Se ela se transformasse. Então ela não consegue, até porque ela deixaria de existir, né? Porque a mente, ela é essa própria identificação com o passado, com os conceitos. Ela deixou de ser uma ferramenta que nós usamos para raciocinar, que nós usamos para criar, né, as coisas ao nosso redor, as ferramentas, né, esse celular, todas as coisas que nós criamos. A mente, ela se apossou de nós e nós viramos escravos dela. Nós viramos escravos dessa entidade e nós nem sequer percebemos. Só que a vida, ela está para além da mente. Ela sempre existiu, ela sempre vai existir. Então, vida, ela tem uma inteligência, né? Existe uma vida inteligente. Quando a gente se corta, por exemplo, a gente não faz nada para o ferimento cicatrizar. A gente não faz nada para o nosso sangue circular, a gente não faz nada para a nossa comida digerir. Isso tudo é a vida acontecendo, né? A grande questão é que a gente perde a fé, a gente perde a confiança nessa vida. E a gente passa a tomar as nossas próprias decisões e passa a querer resolver tudo com a mente, tudo no nível da mente, né? Assistam o meu vídeo A História de Gênesis, né? A história do Jardim do Éden, que é a nossa história, que é a sua história. Eu vou deixar linkado aqui. Fala mais sobre isso. Isso é um tema profundo, isso não é algo que seja entendido assim facilmente. Demanda um tempo para conseguir absorver essas coisas. É um tema mais profundo. A vida, ela é profunda. A gente não consegue entender essas coisas no nível da mente, a gente não consegue entender essas coisas com a mente, tá? Isso é o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é você perceber-se
como este que está para além da mente, para além de quem você pensa que é, para além do conceito, do condicionamento que você tem, ok? Então assistam aquele meu outro vídeo também. E é isso aí, muito obrigado. Deixe um comentário aí, comente o que você achou e deixe um like e envie para algum amigo que você acha que possa gostar, ok? Obrigado.